Olá pessoal, estou aqui mais uma vez na margem do Rio dos Bodes, aqui no Moinho do Norte. E hoje, como é dia 19 de março, dia de São José, eu venho trazer para vocês um conhecimento e uma tradição que é de quase todo nordestino, ou talvez de todo o Nordeste, que faz com que o São José seja por aqui conhecido como o padroeiro da chuva. Dizem que no dia de São José, ou seja, no dia de hoje, 19 de março, se chover, é um presságio que nós vamos ter um bom inverno. Ou seja, o inverno que a gente fala não é exatamente o inverno das 4 estações. O inverno que a gente fala é o período de chuva. Porque aqui no Nordeste as 4 estações são bem definidas. As 4 estações praticamente se resumem a 2, que é o período de chuva e o período de seca. Então, a partir dessa data, a partir de como está o tempo nessa data, os nordestinos, eles avaliam se vai compensar plantar, se vão ter que se preparar para um período de seca. E essa tradição é encontrada principalmente aqui no Nordeste, em algumas regiões de São Paulo, e provavelmente nessa região de São Paulo foi levado daqui para lá, porque durante a construção de São Paulo, lá no começo, quando ele estava virando metrópole, muitos nordestinos foram trabalhar por lá e ficaram morando por lá. Inclusive até hoje é comum que na época de seca os nordestinos fazem o movimento pendular, migrarem daqui para lá para trabalharem e depois, quando volta o período de chuva, retornar aqui para o Nordeste. Minha família tem muita gente que faz isso ainda. Meus primos, meus tios trabalham muito no corte, isso é o que eles chamam de corte de cana. Essa tradição fica focada aqui no Nordeste, nas regiões de São Paulo. Teve muitos cearenses que foi para o Acre, mas não tem conhecimento se essas tradições também válida lá no Acre. Mas o que chama a atenção é exatamente isso, que o São José só é padroeiro da chuva nessa região que eu falei, aqui no Nordeste e em parte de São Paulo. O que leva a interpretar, apesar de não estar escrito nos documentos, que eu já procuramos, eu e meus irmãos, os documentos da época da catequese indígena, catequizaram os indígenas, na época da colonização, que foram registradas tradições, as línguas indígenas e tudo. Apesar de não estar escrito nesse documento, suspeitamos que tenha sido uma apropriação. Provavelmente os indígenas já conheciam essa tradição, já tinha essa tradição de olhar para o céu, olhar para o tempo nessa data, ou próximo dessa data, já que eles seguiam outros calendários, às vezes o calendário lunar, na maioria, mas próximo dessa data. E como coincidiu com a data de São José, aí a Igreja Católica pode ter, não estou afirmando que foi isso, mas pode ter se apropriado dessa data e associada ao santo, pois a data de São José ela é bem mais antiga. Se eu não me engano, ela foi definida ainda no século X, foi por aí, século X, século XIII, por aí. Ela foi definida como a data do santo. Mas exatamente por se tratar de ser o padroeiro só nessas regiões em que o pessoal segue essa tradição, a gente tem essa suspeita que tenha sido uma apropriação de uma cultura já presente aqui, nos povos que habitavam aqui quando os colonizadores chegaram. Sobre a visão científica, o dia de São José quase sempre chove, por causa que ele é um dia próximo do equinócio, ou seja, é uma mudança de uma estação para outra. Então é comum que nesse período do equinócio venha muita massa de ar, muitas nuvens, e elas fazem essa concentração e faz chuva. E até estudos científicos já disseram que a chuva do dia de São José não tem nenhuma relação assim, de parâmetro para avaliar a chuva no resto do ano. Porém, a gente já segue esse costume desde épocas antigas, foi passado de geração em geração, que esse dia é importante para definir o futuro, assim, para a gente prever o quanto de chuva vem no ano, e a gente continua acreditando e seguindo e vendo que isso funciona. Por isso a gente não consegue e nem pretende abandonar esse costume. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Agradeço muito a vocês que assistirem esse vídeo, que compartilharam esse vídeo. Sinta-se à vontade para falar mais um pouco, se a família de vocês já conhecia esse costume, se segue esse costume.
E até breve com novos conhecimentos antigos, com com outros conhecimentos de tradições dos nossos povos, o conhecimento popular e tudo mais.